Fala galera, análise de Santos 0, Fluminense 3 pela 36ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vai ver aí o Santos com muita pouca posse de bola na partida, 29% contra 71% do Fluminense. É uma diferença bem grande aí de posse de bola, um número bem baixo para o Santos como mandante e bem alto para o Fluminense como como time visitante. Aqui embaixo a gente vai olhar para a distribuição média dos jogadores em campo, tentando perceber se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro, né, de repente pressionando seu adversário contra o seu campo defensivo, e aqui fica bem claro que o Santos jogou mais adiantado. Eu vou substituir aqui os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio de cada uma das equipes, e a gente vai ver aqui a linha do Santos praticamente em cima do meio de campo e a linha do Fluminense mais recuada, mostrando aí que o Santos de fato jogou mais adiantado, apesar de ter menos posse de bola. Olhando para a concentração de jogadas da partida, a gente vai ver que o Fluminense criou mais no meio de campo, 24% do total de jogadas da partida foram do Fluminense no meio de campo contra 15% do Santos, mas em contrapartida o Santos conseguiu produzir mais no campo de ataque, 15% do total de jogadas da partida contra 7% do Fluminense. E para a gente fechar essa parte da análise, a gente tem um gráfico aqui que mostra o domínio das equipes ao longo dos 90 minutos, e a gente vê aí dois tempos distintos, né? No primeiro tempo, um domínio maior do Fluminense, apesar de não ter sido muito intenso, né? Poucos picos aqui abaixo da linha branca ali que representa é, picos mais intensidade maior de domínio de jogo, e um segundo tempo dominado pelo Santos, e aí a gente já vê momentos de mais intensidade de domínio do Santos. Considerando que o domínio total da equipe mandante vale 100 e o domínio total da equipe visitante vale menos 100, se a gente tirar uma média de todas essas barras aqui, a gente vai chegar no número 4, que representa aí um domínio leve do Santos na média da partida. Agora aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender o que as equipes conseguiram produzir no jogo, mas antes disso fica o meu pedido aí para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 140 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. Então, seguindo aqui, a gente vai começar olhando para a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade das equipes de criar situações de gol. A gente vai ver o Santos indo muito bem, com 2,69, um número bem alto para uma equipe mandante, contra 0,69 do Fluminense, um número apenas mediano aí para uma equipe visitante. Fica claro aqui a superioridade do Santos. Então, apesar do Fluminense ter tido muito mais posse de bola, não conseguiu transformar isso em boas jogadas que pudessem colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver o Santos com bem mais finalizações, 27 contra 9, né? Então uma superioridade bem clara aqui do Santos em termos de finalizações, mas que não se traduziu numa expectativa de gols muito maior do que o Fluminense. 1,45 de expectativa de gols para o Santos contra 1,22 para o Fluminense, né, uma ligeira superioridade aí do Santos. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então, apesar do Santos ter tido muitas finalizações no jogo, elas não foram oportunidades muito boas de gol, fazendo com que a expectativa de gols ficasse mais equilibrada entre as duas equipes. Só olhar para o número de finalizações ou para a qualidade das oportunidades criadas não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações em si. E para isso a gente tem a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações para ajudar a gente a estimar o número de gols que as equipes deveriam ter marcado. E aí o Santos foi um pouco melhor aí, com 1,50 de expectativa de gols pós-chute contra 1,05 do Fluminense. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. E a gente vai ver que tanto para Santos quanto para Fluminense, esses números ficaram muito próximos de zero, mostrando aí um desempenho relativamente neutro das duas equipes nas finalizações. Praticamente a expectativa de gols não se alterou com base na qualidade das finalizações. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida. Pelo lado do Santos, e esse valor aí, essa diferença, vai representar o número de gols evitados pelos goleiros. Então, pelo lado do Santos, a gente vai ver aqui que esse valor é de quase menos 2, né, menos 1,95, que mostra que
o goleiro do Santos tomou aí praticamente 2 gols a mais do que o esperado. A expectativa era que o Fluminense marcasse 1,05 gols e acabou marcando 3, então a gente vê aí um desempenho relativamente ruim do goleiro do Santos. Pelo lado do Fluminense, esse valor fica em 1,50, né, que é a diferença aqui do 1,5 de expectativa de gols do Santos e os 0 gols que o Santos marcou. Então a gente vê aí um desempenho relativamente bom, né, ao contrário, e a gente vê do goleiro do Santos, a gente vê um desempenho relativamente bom do goleiro do Fluminense, que tomou aí 1,5 gol a menos do que o esperado. E para a gente fechar a análise, se a gente olhar aqui para as estatísticas, desde a expectativa de assistências até número de gols marcados, a gente vai poder ter uma ideia do desempenho das equipes na partida. Então a gente vai ver o Santos com 2 estatísticas com 5 estrelas, né? Ou seja, bons números aí em termos de expectativa de assistências e de finalizações, mas daqui para baixo todas as estatísticas com 3 estrelas ou menos, né? Expectativa de gols, desempenho nas finalizações e expectativa de gols pós-chute com 3 estrelas, né? Ou seja, números medianos, mas o desempenho do goleiro foi ruim e o Santos não conseguiu marcar nenhum gol. Então acho que a gente poderia dizer aí um desempenho no máximo mediano da equipe do Santos. Pelo lado do Fluminense, a gente tem estatísticas, né, talvez as que mais importem, com 5 estrelas, né, que foi o desempenho dos goleiros, do goleiro e o número de gols marcados. A gente tem a expectativa de gols com 4 estrelas e as demais estatísticas aqui com 3 ou 2 estrelas. Então talvez a gente possa dizer aí que foi um desempenho acima do mediano, ali, um desempenho relativamente bom do Fluminense na partida. Melhor ainda pelo resultado de 3-0, um placar bem expressivo para o Fluminense. Então, chegamos aí ao final de mais uma análise de Santos 0, Fluminense 3. Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu fico por aqui e falou!